Então nós vamos falar sobre o namoro cristão. E eu não vou provavelmente tentar uma definição, não é esse o objetivo, mas ao mesmo tempo temos que deixar algumas coisas claras desde o início, pelo menos algumas ideias do que é que nós estamos aqui a falar, porque nesta expressão cabe muita coisa. Então, se nós falando de namoro cristão, nós vamos estar a falar de namoro entre cristãos, entre duas homem e mulher que professam, que declaram a sua fé em Cristo, ou seja, que fazem parte da Igreja, que são irmãos, que se regem pelos princípios bíblicos. E vamos estar a falar de um namoro que se rege, que se desenrola segundo os princípios bíblicos. E como vamos falar de princípios bíblicos, logo de início temos que dizer que a Bíblia não fala de namoro. Eu acho que isso também é fácil de nós concordarmos todos, porque é um facto. A Bíblia não fala de namoro. Não há nada, não há algo remotamente ou muito ligeiramente próximo daquilo que nós consideramos namoro hoje em dia, que seja relatado na Bíblia. A Bíblia fala de casamento. Por isso, nós só podemos enquadrar o namoro cristão no processo de preparação para o casamento. Deixem-me trocar aqui só o sítio, aqui ao aparelho do microfone, acho que não está a interferir. Então, nós só podemos enquadrar o namoro cristão no processo de preparação para o casamento. E por isso, a primeira pergunta que eu gostava de fazer neste sentido é, primeiro, qual é a importância do casamento? Será que o casamento é algo assim tão importante? E nós poderíamos falar de muitas coisas, e eu já faço esta ressalva, né? Nós vamos tocar ao de leve em vários pontos, mas será sempre algo superficial, porque teríamos muito mais para dizer, mas também para o fazer tinha que ser um curso, né? Se calhar tenho que estar ali a pensar, não vou lançar um curso no Instagram, né? sobre namoro cristão. Isto hoje em dia, há estas saídas profissionais também. Mas qual é a importância do casamento? Logo, pelo menos temos dois motivos. Um, mais humano, digamos assim, que será para todos, e outro um pouco mais espiritual, se é que nós podemos fazer esta divisão. Mas, em primeiro lugar, o casamento, perante os padrões bíblicos, logo à partida, é importante porque, correndo tudo como é normal, é a porção de tempo da nossa vida maior. Nós passamos mais tempo casados. Eu, que me casei já bastante tarde, se calhar não sei se será bem assim, mas, por norma, passamos mais tempo casados do que solteiros. Logo aí, deve ser para nós levarmos a sério o casamento. É algo importante, porque se é para toda a vida, e era bom sempre que quem pensa em casar pensasse nisto, é para toda a vida, e repetisse isto várias vezes ao espelho, porque dá alguma noção do peso da decisão. Porque o bloco maior da nossa vida decorrendo das coisas dentro do espectável, é o casamento. Mas, e por isso, ou seja, tem aquelas questões, né? Vamos ter que conviver com aquela pessoa durante 30, 40, alguns 50 anos, e vai ter influência, por exemplo, na criação de filhos, na escolha, sei lá, de casa, de carro, vai condicionar todo o resto da nossa vida. Mas o ponto onde é mais importante o casamento, lembrando sempre que nós estamos a falar numa perspectiva para nós, cristãos, enquanto filhos de Deus e seguindo os princípios bíblicos, o mais importante é que o casamento entre dois filhos de Deus é uma teatralização, é algo demonstrativo do casamento, ou deve ser algo demonstrativo, do casamento entre Cristo e a Igreja. Ou seja, o casamento tem muita importância porque é o casamento que é usado como uma das imagens mais fortes e mais profundas acerca da relação de Cristo com a sua noiva, de Deus com o seu povo. E isso devia-nos levar a pensar seriamente sobre o casamento logo à partida. E então, qual é a base do casamento que a palavra de Deus apresenta? Será o amor? Será que é o amor? Eu vou pedir ajuda agora aqui. Não sei se todos conhecem, mas eu vou passar só para estabelecer aqui um ponto também inicial. Vamos ver se conseguimos reproduzir. Eu espero que não tenhamos problemas de direitos de autor. Por 15 segundos de uma série muito conhecida.
Não sou eu que vou dizer, é para... Será que a base do casamento é o amor? E quando estou a falar de amor, é o amor romântico? Vamos ver. Agora. É um bocadinho. Esta máquina já tem algum tempo. Excuse me, hello? My parents are trying to marry me off to a total stranger. What am I going to do? I suggest you go through with it. Romantic love is the basis for marriage. Has only existed since the 19th century. Sabiam? Não sei se tinham noção disto. É que nós... Deixem-me. Nós achamos que os vários milhares de anos de história da humanidade se resumem ao estilo de vida, as opções que têm sido prática corrente nos últimos 100 anos, 100 e poucos anos. E às vezes pensamos que foi sempre assim como nos últimos 50, 20, 30 ou 10 anos. Não foi. O casamento romântico não foi a base do casamento nunca na história da humanidade, até há pouco tempo, muito pouco tempo atrás. 100, 100 e poucos anos, agora é ali estabelecer. E não sei o que digo, é o Sheldon, por isso. O Sheldon costuma acertar em quase tudo, no que diz respeito a factos que não podem ser refutados. A base do casamento, e na Bíblia isso é bastante claro, a base do casamento não é o amor romântico, é o amor pactual. É o amor que nasce não da paixão, mas de uma escolha. É esse o significado da palavra, de uma forma geral, da palavra ágape, que é usada no Novo Testamento para referir-se ao amor de Deus em relação a nós. É um amor incondicional, porque é um amor que nasce de uma escolha. Não está à espera que a pessoa, e no caso nós, Deus não esteve à espera que nós fizéssemos alguma coisa que o pudesse agradar, que não ia acontecer. Ele escolheu amar aqueles que Ele salva. E então, é esta a ideia de amor e da ideia no casamento. É a base do casamento, é o amor pactual. E é isso que nós vemos em relação a Jesus e à Igreja. Jesus veio, antes que nós pudéssemos fazer qualquer coisa que merecesse o seu amor, Ele veio para nos salvar. Ele deu-se para resgatar um povo, Ele deu-se para resgatar a Igreja. Antes de qualquer coisa que pudesse suscitar esse amor. Esse amor nasceu dele mesmo e de uma escolha que ele fez. Assim é a base do casamento. Mesmo para aqueles que se casam apaixonados. Que ao fim de algum tempo a paixão vai-se. E isso, aquela história, eu acho incrível como é que passar tanto tempo e que a gente conhece tantos casos, as pessoas não acreditam no viveram felizes para sempre. É incrível. Eu, sinceramente, se eu continuasse a achar, se eu estivesse longe de Deus e eu achasse que a base do casamento era o amor romântico, eu certamente não ia casar, porque bastava ser um bocadinho observador e ia descobrir que isso não funciona. Tirando um caso num milhão, que são aquelas pessoas que vivem toda a vida e quase nunca têm chatices um com o outro. Isso não existe praticamente, isso é quase caçar gambuzinos. Não existe praticamente. No entanto, as pessoas continuam iludidas por isto. Mas a Bíblia não apresenta a base do casamento como sendo o amor, o amor-paixão. É o amor pactual, é a escolha. Escolhemos amar. E é isso que faz um casamento, claro, de uma forma geral, acontecer e perdurar. E nós vamos estar a ver, e podemos já abrir, em Gênesis capítulo 24, que talvez seja o texto, na minha opinião, que na palavra de Deus é mais completo, toca em diversos pontos para abordar este tema. E eu gosto particularmente deste texto, até porque eu me revejo em alguns aspectos, principalmente na idade do Isaac, quando casou. Resumindo rapidamente, para quem não conheça tão bem aqui o episódio, Abraão já estava velho, já tinha, e ainda durou, depois deste episódio, ainda durou mais 35 anos. Quer dizer, pronto, é relativo, não é? Mas ele achava que a morte estaria próxima, e para quem já tinha vivido 140 anos até estava, não é? E então ele compreendeu que era preciso o seu filho casar. Isaac já tinha 40 anos,
e não parece que estivesse desesperado para se casar pelo episódio, mas também não estava relutante. Também não quero transmitir a ideia errada. Isaac nem estava desesperado por casar, nem estava relutante em casar. Ele estava bem e sabia, e não estava preocupado, digamos assim, com o futuro. Mas Abraão via necessidade. Porquê? Porque o cumprimento da promessa que Deus lhe tinha feito de ser pai de uma grande nação dependia de Isaac, que era o filho, que era o cumprimento já da promessa, dependia que Isaac se casasse e tivesse filhos, porque não era suposto também terem filhos fora do casamento para serem considerados, principalmente para ser considerados o filho da promessa, para ser continuada a promessa ou consumada a promessa. E então, Salomão, Abraão envia o seu servo, o servo mais velho, aquele que era o que tinha, digamos, a responsabilidade maior dentro da sua casa, geria os seus negócios. Ele envia-o para a terra da sua família para ir buscar uma noiva, uma mulher para Isaac. O servo vai, leva camelos, leva pendentes, pulseiras, e vai ao encontro, vai até à terra da família de Abraão e chega lá e encontra a noiva, traz a noiva e Isaac e Rebeca casam-se. Isto é um resumo muito resumido, mas nós vamos depois tocar em alguns pontos. Nós não vamos ler, mas à medida que eu for falando, eu espero que vocês vão confirmando, porque é por uma questão de tempo apenas, mas depois em casa, até quem quiser pode ler com um bocadinho mais de calma e pensar sobre isto. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, de notar que o assunto do casamento, voltando um bocadinho atrás, reforçando aquilo que falámos há bocadinho, o casamento era tão importante que Abraão não mandou um servo qualquer. Ele mandou lá um que, este aqui não faz mesmo nada aqui, vou aproveitar, vou mandá-lo lá para ver se ele traz uma noiva para o meu filho. Não, ele mandou o servo mais importante, aquele que fazia mais falta. Era o mais qualificado. Foi este servo que ele mandou para buscar uma noiva. Era para nós vermos a importância que Abraão atribuía àquela missão. Ele mandou o servo mais importante. E nós vamos então ver aqui neste texto alguns princípios bíblicos para o namoro cristão. Ou seja, o processo em que dois cristãos, homem e mulher, se preparam para o casamento e o processo no qual escolhem a pessoa com quem se vão casar. Ok? São estes pressupostos. Primeiro princípio. Nós podemos ver nos primeiros versículos, do 1 ao 9 e depois no 21. Que para Abraão, e foi isto que ele transmitiu ao seu servo, e obviamente nós compreendemos que era Isaac que estava, pelo texto, Isaac estava no mesmo sentido do pai, mais valia ficar solteiro do que casar com cananeias. Mais vale ficar solteiro do que casar com cananeias. Aqui, obviamente, cananeias, nós não temos cananeias aqui no nosso meio, não é? Já não é esse povo, pode haver descendentes, mas não assim tão claramente identificados. Obviamente nós percebemos aqui a ideia de quem está fora do povo de Deus, quem não faz parte do povo de Deus. Porque nós vemos que Abraão fez jurar Eliezer, esse era o nome do seu servo, Eliezer, ele fez-lhe jurar que não traria, e que nem levaria Isaac, nem traria qualquer mulher que não fosse da sua família. E quando Eliezer pergunta, então, mas essa moça, não é? Eu chego lá, encontro uma moça, sim senhor, e digo, olha, vem comigo. E ela diz, não quero. O que é que eu vou fazer? Ele diz, olha, se ela não quiser vir, não tragas nenhuma. Foi isto que ele disse. Ou seja, o cumprimento da promessa dependia de Isaac casar e ter filhos. Mas Abraão disse ao seu servo, não tragas uma mulher se ela não for do meu povo. Se ela, ou seja, por outras palavras, se ela não conhecer a Deus, se ela não servir a Deus, se não adorar a Deus, não tragas. Mais vale ficar solteiro. Ele já tinha visto milagres suficientes também para acreditar que Deus ia arranjar uma maneira. Mas não havia outra hipótese. E este deve ser um princípio firme, mesmo antes de pensar de forma concreta em casar. Isto para os mais novos, que estão ainda numa fase, para os mais novos, mais velhos, que ainda estão solteiros. Dizer antes que, olha, atenção, este tema
não é só, nem principalmente, ou nem unicamente para os que estão a namorar, nem apenas para os que estão solteiros, é para todos. Ou seja, isto não é só para os que estão a namorar ouvirem, nem é para aqueles que estão a pensar em namorar, em casar. A pensar em casar é melhor reformular. Que estão a pensar em casar, a ouvirem. É para todos, porque isto deve-nos fazer refletir e eu creio que nós vamos ter a oportunidade também de chegar a pontos em que todos nós estamos implicados de uma maneira ou de outra. Voltando aqui ao primeiro princípio. Então, deve ser um princípio firme antes mesmo de se começar a pensar nisto. Porquê? Porque se não houver espaço, se nós estivermos decididos em não casar com alguém que não pertence ao povo de Deus, não vai haver espaço para que nós comecemos a gostar, a nos apaixonarmos por alguém que não pertence ao povo de Deus. E isto, mais uma vez, eu às vezes irrito-me um bocadinho, eu já tenho a oportunidade de falar isso com adolescentes, irrito-me mais no sentido que fervo por dentro. Porquê? Porque nós engolimos muitas coisas da nossa sociedade que nos impinge. E nós achamos que nós não controlamos o coração. E em certa medida é verdade. Em certa medida é verdade. Mas nós podemos ter uma atitude defensiva. Porque se nós estivermos de guarda baixa, estivermos sem preocupações, o que vai acontecer é que nós vamos simpatizar com alguém, vamos começar a falar, há empatia, há interesses similares, há química e depois as coisas acontecem. Se houver uma determinação firme de início, de não começar, e mal se percebe o mínimo sinal, sai-se fora, é possível não começar a gostar e é possível deixar de gostar. É possível. Dá trabalho, é preciso esforço, mas é possível. E, obviamente, nós estamos a partir do princípio também que Deus ajuda quem, assim como Daniel e os amigos na Babilónia, obviamente isto não é só na nossa força, nem é isso que eu quero passar, mas parte de uma determinação nossa, de cada um, individualmente, de não se deixar, digamos, resvalar para uma situação de começar a gostar. É possível. Se for um princípio logo marcado de início, ajuda a nem sequer começar a gostar de alguém que não é do povo de Deus. E como eu disse há pouco, o cumprimento da promessa dependia de Isaac casar. E mesmo assim, Abraão disse, olha, se não for do nosso povo, não tragas. E por isso, o casamento estava fora de hipótese. Ou seja, significa que havia a hipótese de Isaac ficar solteiro. Aqui isto é um pequeno à parte que não é, digamos assim, o mais importante, não é o tema hoje propriamente, o solteirismo, ou como nós queiramos chamar, mas é algo que deve ser equacionado. Não, é errado nós pensarmos que isto é para todos casar. Não é verdade, nem todos. Há alguns que poderão ser chamados para ficar solteiros. Obviamente, isso é uma questão complexa e que merecia um tema só. E já tratámos disso há 2 anos, se não me engano, 2 mais ou menos. Mas é algo que deve ser equacionado. Não só porque, neste sentido, não casar com cananeias, eu vou manter a expressão para simplificar, não casar com cananeias, mas até mesmo tendo em conta outros aspectos. Segundo princípio. Então, o primeiro princípio é melhor ficar solteiro do que casar com cananeias. Segundo princípio. Se não estás pronto para casar, não estás pronto para namorar. Independentemente da discussão sobre o que é namoro e o que é que comporta o namoro cristão, se tu não estás pronto para casar, não estás pronto para namorar. Isto devia ser outra daquelas coisas que nós devíamos, desde que nascemos, começar a aprender. E isto aí está. Isto não é só para quem está em idade de namorar, de casar, de pensar em casar. Isto é para quem tem a responsabilidade de ensinar também, pais, avós, tios, irmãos da igreja, quem prega. Devia ser um princípio basilar também que nós devíamos ter presente. Se não estás em idade para casar, não estás em idade para namorar. Ponto final. Isaac tinha 40 anos, como já falámos, e ele tinha meios. Desculpem, antes de falar dos meios e da capacidade para sustentar uma família que ele tinha outra coisa ainda mais importante. Isaac sabia qual era a sua vocação.
Ele sabia o que é que queria fazer da vida. E não estou a falar apenas, não estou a falar tanto de ter rebanhos e cuidar de rebanhos, que era o caso, era a profissão dele. Ele sabia o que é que queria. Ele sabia que era filho da promessa. Ele sabia que Deus tinha uma promessa também para ele, como herdeiro da promessa. Ele sabia o que é que ele queria da vida. Para onde é que ele ia. Se tu não sabes ainda o que é que tu queres da tua vida, como é que tu vais pensar em ter um relacionamento com alguém? Tem que haver condições de se casar. Se o casamento não está no horizonte, o namoro não pode fazer parte de qualquer cogitação. Não está em condições. Eu pensei nisso, depois esqueci-me e agora lembrei-me outra vez. Há uma piada que eu gosto bastante e vou tentar ajustar aqui porque a piada não é, a versão original é um bocadinho, não é muito má, mas é um bocadinho mais fora. Mas vocês sabem, para os rapazes solteiros e raparigas também. Vocês sabem qual é a diferença entre brincar com legos e o casamento? Alguém sabe? Não sabem, pois não? Então continuem a brincar com legos. Está bem? Mas é um bocadinho esta a ideia. Vocês não sabem, não faz parte das preocupações, não estão preparados. Estão a brincar com legos ainda e depois querem namorar, querem ter um relacionamento com outra pessoa. Isso não devia ser esse pensamento. Não estás pronto para casar, não estás pronto para namorar. Isaac, como eu estava a dizer há pouco, Isaac tinha meios para sustentar a sua família. Depois nós percebemos que Abraão já tinha passado os seus bens para Isaac. Ou seja, era ele que geria a empresa familiar e ele tinha meios para sustentar a sua família. Conclusão deste princípio. Casamento é para homens e para mulheres adultos que sabem o que querem, que têm uma perspectiva da sua missão, daquilo que Deus chamou para fazer, daquilo que eles querem fazer com a sua vida, se querem, e isso até porque daquilo que vamos ver à frente, alguns aspectos, é determinante para perceber com que pessoa é que vamos casar. Porque se eu quero uma coisa, eu vou ter que escolher uma pessoa de acordo com aquilo quais são os meus objetivos. Eu não posso, senão isso vai trazer problemas. Então, casamento é para homens e para mulheres, não é para meninos e meninas. É para homens e para mulheres que sabem quem são e o que é que querem, o que é que Deus os chamou a ser. Terceiro princípio. Eu gosto particularmente deste, mas espero não escandalizar ninguém. Nós vemos isto neste aqui, nós podemos ver do versículo 11 ao 21. Isso, outra ressalva. Há aqui situações, é Eliezer que está a agir, mas ele está em representação de Abraão e de Isaac. Por isso, nós temos que assumir que eles estão todos dentro do mesmo propósito. Ou seja, quando é Eliezer a fazer uma coisa, é Isaac. É como se fosse Isaac a fazer. Ok? Por isso eu posso referir a Isaac quando é Eliezer a fazer, porque eles, no fundo, Eliezer está a representar Abraão e a representar Isaac. Então, o terceiro princípio é que este processo de preparação para o casamento é caçar, mas não andar à caça. É caçar, mas não é andar à caça. O que é que quer dizer com isto? É a diferença entre um soldado na luta numa batalha, é a diferença entre um soldado que está na luta corpo a corpo e um sniper, um caçador furtivo, um atirador furtivo. É a diferença entre alguém que anda ali na refrega, no meio da batalha, e esbarra com um ou com uma, né? Que sentem coisas, que está tudo a acontecer, eles não têm distância, é tudo muito rápido, estão ali, e outro que está ao longe com a mira a apontar pacientemente e à espera da altura certa para disparar. É esta a diferença. Porque foi o que Eliezer fez, que, por exemplo, no versículo 11, nós lemos, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E depois, no versículo 21, e o varão estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Eliezer levou os camelos até à beira da fonte, onde ele sabia que as meninas, que as donzelas iam tirar, porque era essa a sua função, àquela hora, ele sabia que elas iam lá estar. E ele
ficou num ponto estratégico a olhar, a ver o que é que estava a passar. Ele, no que nós podemos ler aqui, é que Eliezer, ele foi observar, mas ele levava já aquilo que às vezes eles chamam um caderno de encargos, uma lista de critérios. Ele orou e pediu a Deus, assim, aquela que fizer, aquela que chegar, para vir tirar a água, e quando ele pedir de beber, ela me oferecer água a mim e der aos camelos, ou seja, que se demonstre solícita, trabalhadora, disponível e simpática, hospitaleira, seja essa, é porque é essa que tu escolheste para Isaac. Ou nós podemos dizer de outra maneira, o que é que ele chegou ali? Ele tinha critérios para a seleção. Ele não foi despreparado, ele primeiro preparou, ele pensou e ele estabeleceu critérios. E nós podemos elencar alguns, que diz-nos aqui que, por exemplo, que quando faz a descrição de Rebeca, diz-nos que ela era muito formosa à vista, no versículo 16, desculpem. No 16, e a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro. Ou seja, ele já tinha falado da questão de trabalhadora, hospitaleira, ele já tinha, na oração já tinha referido isso, e aqui fala da pureza. Ou seja, nós podemos elencar alguns critérios que estavam presentes para Isaac, na pessoa de Eliezer, sendo representado por Eliezer. Eram critérios de pureza, de trabalho, de hospitalidade, em que a beleza não era um critério. Nós, o que se lemos aqui, diz-nos que não foi Eliezer que disse ao Senhor que ela seja uma moça bonita e que também, pronto, se der, que dê água aos camelos. Não, ele pediu para uma mulher que desse água para ele e para os camelos, e a descrição é que fala aqui da beleza. Não era um critério, era um bónus, digamos assim. Nem todos têm essa felicidade, desculpem que vos digam, eu já me sei a minha sorte grande. Alguns, olha, cada um que se safe, não é? Mas pode ser. Mas a questão é que os critérios não eram estes. Os critérios tinham a ver com a conduta, com o caráter da moça, da donzela. Ou seja, tu, se andas à procura, se pensas nisso, tu deves ter à partida, antes de partir para a observação, antes de partir para o teu posto de atirador furtivo, tu tens que saber os critéririos. Qual é a caça que tu queres caçar, no fundo? Porque senão o que é que vai estar a acontecer, não é? Estás a caçar gazelas e vais para lá, é a primeira que aparecer. Depois, já quando estás com a gazela a caminho de casa, é que passa uma com o melhor aspecto. E olha, e agora? Agora já não dá. Já está. Mas eu estou a usar estas imagens e a dar este tom mais descontraído. Mas é verdade, isto é uma verdade que se mantém. Que é preciso, em primeiro lugar, como Eliezer fez, como Isaac fez, estabelecer critérios antes de partir para a outra fase. E o meu conselho, e eu a falar com a Daniela, no outro dia, ela lembrou-me que eu já há uns anos, numa retirada, que nós abordámos algo semelhante a isto, o tema, e na altura eu já preguei sobre este texto, e eu já não me lembrava, mas eu dei um conselho que vou tornar a repetir aqui, que é: façam uma lista de critérios. O que é que vocês acham que é importante existir, ser uma realidade na pessoa com quem que vocês... Primeiro não pensem na pessoa já, não. Primeiro nos critérios, para depois encontrarem uma pessoa que bata certo. Isto não quer dizer... obviamente não estou aqui a advogar que procurem um ser perfeito, que nunca vão encontrar. Estamos a falar de padrões mínimos, de princípios, de balizas, critérios, coisas que sejam importantes. Porque Eliezer não queria chegar e entregar uma mulher a Isaac que fosse malandra.
que não fosse solícita, que quando o Isaac pedisse alguma coisa, ela disse, olha, vai tu, que não ajudasse a cumprir a sua missão, porque ele estava a levar, ele estava à procura de uma mulher para o filho do seu senhor, para alguém que era já herdeiro de uma promessa com um alcance eterno, como nós também sabemos. Primeiro, critérios. E então, em segundo lugar, a atitude. Qual a atitude? Foi aquilo que eu já falei. Eliezer foi para onde sabia que iam aparecer moças a tirar água, onde ele podia observar. Então ele foi e ele observou. E nós depois sabemos, né? Chegou a Rebeca e é interessante, nós não dá para esmiuçarmos, porque senão o tempo voa, mas quando Rebeca já estava a ir com o cântaro embora, foi quando ele, e isto não é inocente, né? Ela já estava com o cântaro, se fosse eu, eu sou daquelas pessoas, se eu já planeei, pode ser uma tarde a ficar no sofá, mas se eu planeei aquilo, se depois a Daniela, ou outra pessoa, mas é natural que seja mais a Daniela, me diz, olha, precisava que fizesses aquilo, aquilo já me contorce. Ela já ia em direção a casa, já tinha feito o trabalho dela, a parte, né? E é aí que ele a aborda, ei, espera, olha, não podes dar água a mim. E ela vai, logo, diz, sim senhora, dou água a ti e dou água aos camelos. Ele não pediu para dar água aos camelos. E ela disse, e foi, e correu, diz-nos aqui, e correu para ir Ela demonstrou, e ele estava, como nós lemos no versículo 21, e ele estava calado a observar. Ou seja, ele não estava no meio da batalha ali a não saber para onde anda. Ele estava, como diz aquela famosa citação daquele senhor da Liga dos Últimos, aonde se vê. Ele estava no sítio certo para observar e de uma forma imparcial. Claro que isto, como nós, é mais... Para quem está a pensar em casamento, isto também é idílico, nós pensarmos que conseguimos ser totalmente racionais. Obviamente que não. Isto não é fácil, mas é uma atitude que deve ser desenvolvida. É ir para o sítio certo. Ou seja, isto também quer dizer que, obviamente, fechados em casa também não dá. Porque ali não observamos ninguém, nem os rapazes e as raparigas. Atenção, isto eu não é difícil nem sempre, mas isto é válido para rapazes e para raparigas. Há diferenças, como nós já vamos ver também a seguir. Mas é válido para rapazes, e para homens e para mulheres. É estar numa posição de ver, para observar, para estar fora da luta corpo a corpo, estar numa posição em que dá para observar e para escolher bem, porque as mulheres também podem e devem escolher, casam é de outra maneira, mas também devem escolher o objetivo. Quarto princípio. Então nós já vimos, mais vale ficar solteiro do que casar com cananeias. Deixa-me ver se eu não me perco aqui. Se não estás pronto para casar, não estás pronto para namorar. E o terceiro é caçar, mas não é andar à caça. Em que precisamos ter critérios e ter a atitude de observador, como Eliezer fez. Quarto princípio. Um Isaac procura uma Rebeca. Se tu não és um Isaac, não procures uma Rebeca. O que é que eu quero dizer com isso? Se não estiver a ser claro. Às vezes nós queremos ter... Aquilo que nós queremos seguir é uma vida sem grandes compromissos. Pronto, temos uma perspectiva e nós nem todos temos que ter o mesmo nível de... Ou melhor, desculpem, eu vou reformular. Nem todos somos chamados para ter a mesma exigência em termos de tempo despendido para as coisas de Deus. Obviamente, algumas pessoas são chamadas para funções dentro da igreja que têm que despender mais tempo. Nem todos somos chamados para as mesmas responsabilidades. Mas, por vezes, mesmo dentro do que é lícito e fora até, às vezes, por uma atitude, uma maneira errada de ver as coisas, nós não queremos grandes compromissos. Nós que estamos mais disponíveis para ir às reuniões, sim senhora, mas não passar muito disso. Então porquê é que nós iremos, se nós temos essa perspectiva para o nosso futuro, porquê é que nós vamos andar atrás de uma pessoa que tem outra perspectiva? Para que é que tu vais estragar a vida a uma Rebeca? Se tu queres baixar os padrões, para que é que vais procurar uma mulher que quer padrões mais elevados? E se calhar até vais andar ali a iludi-la um pouco, a tentar mostrar que és uma coisa que não és na realidade e o que vai produzir
é uma mulher frustrada, se calhar, no futuro, porque o marido não é aquilo que ela esperava que ele fosse ou que ela gostava que ele fosse. Da mesma maneira, se tu és uma Rebeca, não te deixes levar ou não te contentes com um que não seja Isaac. Ou seja, nós devemos procurar, é conforme aquilo que já falámos, não é? É conforme aquilo que, se nós temos noção daquilo que Deus nos chamou, ou se nós não temos noção nenhuma e não estamos interessados, vamos procurar alguém que esteja sintonizado connosco. Porque o que nós vamos fazer é estragar, como também se costuma dizer, não é estragar uma casa só, porque estragamos duas. Se for alguém que não é Isaac, casar com alguém que não é Rebeca, pronto, só estraga uma casa, não é? É um pouco assim. Mas se tu não és Isaac, não procures uma Rebeca. Mas se tu és Isaac, então não te contentes com nada menos que uma Rebeca. Espera, porque ela, se Deus quiser que tu te cases, tu tens uma Rebeca. Da mesma maneira, se tu és uma Rebeca, não te contentes, mesmo que os anos estejam a passar, e tu já estejas a fazer contas, né, que as mulheres aí já estão a fazer contas que os homens não fazem geralmente, né, a idade e quantos filhos, e não sei o que, já começam logo a pensar em 15 anos já à frente, coisa que os homens no máximo é 3 meses, não é? Não têm grande capacidade para mais, mas para que tu tens que ter cuidado com aquilo que tu queres, então ajustares. Mas se tu realmente és uma Rebeca, não te contentes, ou mesmo pressionada pelo tempo, mesmo que seja pelo tempo, não te contentes com nada menos que um Isaac. Porque também Deus está, Isaac, mais uma vez, nós lemos um pouco mais à frente, no capítulo 25, Isaac tinha 40 anos. E quando Rebeca chegou com Eliezer, ele estava no campo a orar. E isto diz-nos muito acerca da atitude e da calma com que Isaac enfrentava ou vivia o facto de ainda não ter mulher. E ele sabia que Eliezer tinha ido buscar mulher. Ele não estava, porque pelo encontro, que no final do capítulo nós percebemos que ele estava completamente a par de tudo aquilo que se estava a passar. Isaac não era não podemos pensar que Isaac era um rapazinho que não sabia e que tinha que ter com o seu pai a tratar dos assuntos. Não é neste sentido que a história que é contada. Mas Isaac estava plenamente satisfeito na condição que estava. Ele não estava ansioso, ele não estava desesperado, apesar de ter 40 anos. Assim como depois, mais à frente, nós vemos que ele esperou mais 20 para ter filhos, porque durante 20 anos Rebeca não pôde ter filhos. E ele orou ao Senhor e esperou e teve gêmeos, coisa que nem toda a gente gostaria também de ter, não é? Mas teve gêmeos, teve logo 2 de uma vez. Então, se tu és Isaac, procura uma Rebeca. Se tu és Rebeca, procura um Isaac. E depois as outras duas, se tu não és Isaac, não procures uma Rebeca e vice-versa. E se tu és Rebeca, não te contentes com nada menos do que com um Isaac. Quinto, eu acho que eu devia ter numerado os princípios para depois não me falhar. Que é o quinto. É o Isaac que vai buscar a Rebeca. A iniciativa é do homem. Na palavra de Deus, há exceções, mas mesmo assim, quando as exceções existem para confirmar a regra, a iniciativa deve partir do homem. Não, o homem, e isto, eu disse hoje a alguém que os homens iam levar mais nas orelhas, porque também precisam, se calhar, mais um bocadinho, ou bastante. A iniciativa é do homem. Agora para os homens. Tu não podes ficar à espera que a Rebeca te diga, olha, é agora que tu deves tomar a iniciativa. Porque geralmente as Rebecas até esperam, mas às vezes também é difícil esperar tanto tempo. A iniciativa é do homem. É a ti que te cumpre tomares a iniciativa. Assumires a dificuldade, o risco de levares uma tampa, por exemplo, o que acontecer, o risco está do teu lado. És tu. E, mais uma vez, qual é o exemplo que Cristo deixou? Cristo não esteve à espera. Foi ele veio para tomar a esposa, para vir buscar a sua esposa. É ele que toma a iniciativa. É ele que se oferece, mesmo antes a ponto de oferecer a sua vida, morrer, para resgatar a sua noiva.
É este o exemplo que nós temos. Então, a iniciativa é do homem. E nós já vamos falar também um bocadinho mais em concreto qual deve ser a iniciativa. Mas, por outro lado, isto não quer dizer que a mulher é apenas espectadora em tudo isto. Porquê? Porque o que nós vemos, mais concretamente dos versículos 15 ao 25, com a atitude de Rebeca, é que o que nós vemos é que é a Rebeca que faz com que o Isaac a queira ir buscar. No fundo, é a Rebeca que faz com que ela seja escolhida. Ou seja, não estamos a falar de uma espera passiva por parte das mulheres. É o homem que compete a iniciativa, mas não estamos a falar de passividade daquela imagem da mulher sentada à espera que aconteça alguma coisa. Não, a mulher, pelo seu comportamento, é que vai fazer com que o Isaac se interesse. Isto também tem tem mais, digamos, tem outras ideias associadas. Nós podemos dizer que, agora mais em concreto para as mulheres, que tu defines, pelo teu comportamento, tu defines o tipo de homem que se vai interessar por ti. É óbvio que vão aparecer sempre alguns que andam ali distraídos e que não sabem. Mas acontece. É melhor nem qualificar muito, porque pronto. Mas são as mulheres que definem o tipo de homens. Mais uma vez, eu estou a apresentar a maior parte das coisas é o geral. Não dá para falar dos casos particulares, das exceções, porque teremos exceções em muitos aspectos. Mas estou a falar em termos gerais. Mas, em grande medida, é a mulher que define o tipo de homens que se vão interessar e que tipo de homens é que vão tomar a iniciativa. É porque há mulheres que é muito mais difícil tomar a iniciativa, porque os homens depois percebem que o campeonato ali está um bocadinho mais acima. Mas pronto, é uma seleção. Vocês fazem logo a partir de uma seleção. Por isso, não é risco nenhum assumirem uma postura que realmente faz uma seleção. É a mulher, é a Rebeca que acaba por definir que tipo de homem ela vai definir ou que vai levar a que o Isaac se interesse, a queira ir buscar. Sexto princípio. Vemos no versículo 12 ao 14, que é a oração de Eliezer. Que o sexto princípio, então, tem a ver com oração, mas sempre uma oração de olhos abertos. Ou seja, o sexto princípio é orar de olhos abertos, porque Eliezer estava a orar e estava ao mesmo tempo a observar. Porquê? Porque o que é que nós vemos no versículo 14, no final? Bem, eu vou ler do princípio. Seja, pois, a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Ou seja, é Deus quem escolhe. Isto tem um pouco de semelhança com o ensino acerca da eleição dos presbíteros na igreja, dos anciãos. A escolha parte de Deus, a nossa responsabilidade é identificar a escolha que Deus fez. Então é Deus que escolhe, por isso é que nós precisamos de orar. É Deus que escolhe. E o nosso trabalho é nós tentarmos edificar. Ou seja, o pensamento deve ser: quem é a pessoa, quem é a mulher, quem é o homem que Deus escolheu para ser meu marido e ser minha mulher? Muda bastante a nossa atitude logo, se nós tivermos isto em mente. Não sou eu que vou escolher, é aquela, ou dito de outra maneira, quem é a pessoa, se nós vamos fazer o exercício, quem é que Deus escolheria para ser a minha mulher, para ser o meu marido? E é Ele que escolhe, então, quem é a pessoa que Deus escolheu? E este é o primeiro ponto, nós identificamos quem Deus escolheu. E isto não tem nada a ver, se nós analisarmos bem a postura de Eliezer, isto não tem nada a ver com pedir sinais, com aquela prática ancestral do meio evangélico de pedir sinais, nem tem a ver com aquela perspectiva de vontade de Deus mística, né? de ver umas coisas. E eu conto sempre uma história de alguém que no Palhal disse: ó Senhor, se for da tua vontade que eu namoro com aquela rapariga, faz chover até ao final do dia. E estava um dia de sol e nunca mais chovia. E o rapaz estava lá
E a certa altura estou eu com ele à beira do rio, coisa de adolescentes mesmo. Olha, se calhar vocês dois estavam lá nessa semana. Ali o Helder e a Sara provavelmente estariam lá. E lá o rapaz já a entrar em desespero, que nunca mais chovia, e depois ele de repente olha já um bocadinho divertido e olha e vejo os alfaiates. Para quem conhece o Palhal, sabe qual é o efeito dos alfaiates a andar em cima da água. E eu, olha, se calhar, olha o senhor a dizer-te, parece que está a chover. Parece mesmo que está a chover. Claro que não era um sinal, tanto é que, infelizmente, pronto, aí está. Foram aconselhados que deviam namorar se sentissem paz, e eles sentiram muita paz, namoraram durante 6 anos e depois cada um está com casados hoje em dia com pessoas diferentes. Não tem nada a ver com este processo de escolha, aqui a atitude de Eliezer. Eliezer não pediu um sinal. Eliezer não pediu um sinal. Ele estabeleceu critérios, ele pediu, foi sabedoria a Deus, ajuda para que ele conseguisse identificar. Ou seja, isto é aplicar os princípios de Deus depois à nossa vida em concreto, ao nosso caso concreto. Tem a ver com os critérios, com a missão, com aquilo que Deus nos chamou a fazer. É nós a percebermos, é uma tomada de decisão racional, pensada com base naquilo que Deus nos diz na sua palavra. Não tem nada de místico, não tem nada de pedir sinais, tem a ver com uma postura séria de nós pensarmos, refletirmos sobre aquilo que Deus quer e como é que isso se coaduna com o nosso caso concreto, porque cada um de nós depois tem vidas e circunstâncias diferentes. E por outro lado, se por um lado é Deus que escolhe, por outro lado, nós temos de ter presente que, como diz aquele salmo, né? Se Deus não edificar a casa, em vão trabalha aquele que a edifica. Nós podemos ter critérios espetaculares, nós podemos ter tudo definido. Mas se não for Deus a ajudar, se não for Deus a dar-nos sabedoria e a limitar a nossa estupidez, ali a controlar muito bem, nós vamos fazer as neiras na mesma, com todos os cuidados. Ou seja, Deus tem que estar a cuidar. Nós precisamos ter noção que nós, se estivermos sozinhos, e eu não estou a fazer, minimamente, às vezes pode ser confundido com a apologia não, se eu fizer isto vai correr tudo bem. Não é nesse sentido. Nós temos a nossa responsabilidade, mas temos de estar conscientes que se Deus não nos guiar, nós vamos cometer erros na mesma. E muitos de nós já têm experiência que com muitos cuidados fizeram erros e que Deus teve muita misericórdia de nós em todos os aspectos. E graças a Deus porque Ele faz isso, não tínhamos hipótese. E Provérbios, por exemplo, Provérbios 19, 14, neste sentido, para que, se quiserem abrir, se não, 19, 14, diz-nos claramente: a casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. É do Senhor que vem. Isto não é da nossa sabedoria, sempre que nós conseguimos, entre aspas, conseguimos, uma mulher prudente, um homem prudente, nós temos que reconhecer que é Deus que nos concedeu isso. Sétimo, se não me perdi na contagem, sétimo princípio. Agora é que estamos a chegar aos polémicos. Agora é que vamos chegar aos polémicos. Os últimos dois talvez sejam, em certa medida, os que podem levantar mais algumas nuances, digamos assim, algumas questões, mas o sétimo princípio que nós vemos aqui na história de Isaac e Rebeca é que o casamento é importante demais para tu decidir sozinho, ou para duas pessoas decidirem sozinhas. Os pais de uns e de outros estão totalmente interventivos no processo. E o que é que eu diria aqui para nós? Nós vemos no início, Abraão é que manda o seu servo, e depois Isaac, na pessoa de Eliezer, vai falar com a família, e a família dá a permissão para Rebeca ir. Ele fala com a família, Eliezer falou com Rebeca, mas não fez proposta nenhuma até falar com a família. Ele perguntou de quem é que ela era e ela depois foi chamar a sua família e só aí é que ele apresentou o caso. Também é interessante que, para os rapazes, mais uma vez, ainda voltando um bocadinho atrás à iniciativa, ele nem comeu, eles disseram, entra, vamos comer. E eles, não vou comer até apresentar o que eu venho aqui fazer. E olha, para mim é difícil eu dizer uma coisa desta, mas há que ter prioridades. Antes de comer, eu não vou comer até eu tratar do assunto que me trouxe aqui.
Ele deixa logo as coisas bastante claras. Então, antes de tomar qualquer iniciativa, rapaz, homem, antes de tomares qualquer iniciativa ou decisão, o meu conselho é, fala com os teus pais. E prepara-te para obedecer se a opinião deles não coincidir com a tua. Atenção, claro, eu sei que nós, não vou falar muito, eu posso referir, mas não vamos falar das exceções, porque as exceções são muitas. Eu penso logo em duas, muito rapidamente. Por exemplo, a questão da idade e da postura. Pronto, a maturidade de quem está nesse processo, mas mesmo assim é diferente de alguém de 40 anos de um jovem de 20, mas eu comecei... Eu parti para o processo, é difícil definir. Pronto, eu comecei a namorar com a Daniela, que tinha 35, e eu falei com o meu pai na altura. Minha mãe já não era viva, eu falei com o meu pai, e até falei com as minhas irmãs, não no sentido de pedir permissão propriamente, mas falei com elas antes de falar com a Daniela. Em concreto, de falar mesmo no sentido de casar, do relacionamento com vista ao casamento. Por isso, mesmo com essa idade, eu acho que, claro que há diferenças. Também, obviamente, se os pais são descrentes, obviamente, não. Estamos a partir de um contexto, da ideia de um contexto de famílias crentes. Depois, as exceções têm nuances, mas, como eu já toco mais à frente nisso. Então, fala com os teus pais e prepara-te para obedeceres, caso a opinião deles seja diferente. Isto aqui, como eu disse há bocadinho, isto toca-nos a todos. Isto pressupõe que os pais também não se demitam desta responsabilidade. É assim, isto para os nossos ouvidos, hoje em dia, eu não fiz no início, mas eu depois faço no Instagram, que eu depois, pronto, já acabei de me esquecer. Eu recomendo um livro muito interessante, não assim muito fácil de ler, porque às vezes pode ser assim um bocadinho agressivo, que é Sua Filha em Casamento. Aquilo o título está um bocadinho, com o sotaque do Brasil, não é? Mas trata deste assunto, do namoro, ou como ele diz, do cortejo bíblico. É um livro muito interessante, do Douglas Wilson, muito bom, que eu próprio, quando li algumas coisas, eu assim, lá, então, calma, rapaz, estás a ser um bocadinho... E sabe o que é interessante? Eu, que geralmente, na opinião dos outros e na minha própria, sou, nos termos da nossa sociedade, eu sou um reacionário, em larga escala, eu fiquei um bocadinho, assim, isto talvez seja um bocadinho exagerado ao ler o livro, mas a questão é que eu tenho que dar mais razão a ele do que a mim. Porque nós estamos muito condicionados a estar por esta mentalidade que se vem desenvolvendo desde o século XIX. E que a nossa reação, o quê? Os meus pais decidirem com quem é que eu vou casar? Tu estás maluco? Mas se existe vírus na Idade da Pedra ou o quê? E nós esquecemos que a Bíblia é um livro eterno, que nasce de um Deus eterno, que os princípios são eternos. E que não mudam, não tem 150 anos. E a Bíblia foi escrita ao longo de 1500 anos. E durante esses 1500 anos os princípios mantiveram-se os mesmos. Pensem lá em algum caso em que um jovem vai falar com uma jovem, começam a namorar e talvez comuniquem aos pais ou talvez não. Isto algum dia nós encontramos isso na Bíblia. Se nós formos para todos os exemplos, se nós formos para Jacó, nós vamos ver que foram os pais de Jacó que o enviaram para... Foi Isaac e Rebeca que os enviaram. Mais uma vez, ele teve que falar primeiro com Labão para casar, pensava ele com Raquel, não é? Primeiro, e depois não vamos entrar na história. Por exemplo, nós podemos pensar num caso que já é um caso com certas nuances de Ruth, por exemplo. Mas com quem é que ela falou quando falou de Boaz? Ela falou com a sogra, e foi a sogra que instruiu. Nós conhecemos algum caso, pelo menos e principalmente de sucesso, em que se descreva o processo, a preparação para o casamento tenha sido de maneira diferente. Os pais estavam envolvidos no processo, porque o casamento é uma coisa séria demais para ser deixada na mão unicamente de pessoas sem experiência, com 20 e poucos anos de vida.
Isto também pressupõe que os pais sejam sábios e que saibam transmitam autoridade e confiança aos filhos. Precisa de muita coisa, que nós não podemos abordar isto tudo. Mas a palavra de Deus chama os pais para o processo. E os pais não se devem demitir disso. Então, o homem fala com os seus pais antes de ir falar com os pais da mulher. Não é para ir falar com a mulher, é para ir falar com os pais da mulher. São estes os princípios que a Bíblia, se nós queremos algo que nos direcione, é isto que a Bíblia apresenta. O homem fala primeiro com os pais da mulher e até aqui, depois, no final, isto não estamos a falar, eu também quero deixar bastante claro, eu não estou a falar de uma situação em que os pais combinam e os filhos, não estou a falar do casamento arranjado como nós pensamos, estamos a falar dos pais dirigirem o processo. Mas quem é que decidiu em última instância se ia ou não ia com Eliezer para ir casar com Isaac? Foi Rebeca. Não estamos a falar de um sistema em que a mulher e o homem só faz o que os pais dizem para ele fazer e depois a mulher também só aceita se os pais disserem para aceitar. Não estamos a falar nesse sentido. Estamos a falar que é autoridade reconhecida pelos filhos dos pais e exercida pelos pais e que os filhos levam em consideração e à partida, se forem um Isaac e se forem uma Rebeca, isso não vai ser problema nenhum. Isso também se os pais também, obviamente, também estiverem no mesmo sentido. Isto mais uma vez, eu digo, eu creio que são os princípios gerais que a palavra de Deus nos aponta. Há exceções, como eu já disse há pouco, e isto depois, o particular, nós poderíamos falar, e eu tenho muito gosto em discutir isto com qualquer que queira, mas eu creio que é este o caminho que a palavra de Deus nos aponta. Até para nossa proteção. Os filhos não devem olhar para uma situação destas como uma perda de liberdade. Devem olhar como um fator de proteção para nos impedir de cometer erros derivados da nossa juventude, da nossa inexperiência, cometer erros que têm implicações sérias para o resto da vida. Então, os pais são chamados. O casamento é demasiadamente importante para ser deixado apenas nas mãos de jovens, de homens e de mulheres com 20 e poucos anos, e não mais nos dias que correm. Naquela altura, se calhar, já eram bastante mais novos do que essa idade, mas é algo sério demais, em que os pais devem participar. Quando os pais não estão à altura, por várias razões, sejam descrentes, não pertencem ao povo de Deus, ou outras razões, como eu disse, isto chega para o resto da igreja. Isto também toca a outros. Os presbíteros devem ser chamados. Irmãos mais velhos devem ser chamados para aconselhamento. Isto não devia ser. Eu falo por mim. O processo, eu estou a falar, mas eu não falei com... Eu falei com o meu pai, no caso, e também falei com a mãe da Daniela antes de nós assumirmos. Não foi eu falei primeiro com ela, antes de falar com a mãe dela. Mas falei antes de haver alguma coisa em concreto, eu propus, mas depois fui falar com a mãe dela. Eu devia ter feito ligeiramente diferente, mas, e com isto já perdi um bocadinho o que eu estava a pensar, mas os pais devem ser chamados eu já sei, o que eu estava a dizer é que quando os pais, por alguma razão, não podem cumprir esta parte, os presbíteros anciãos das igrejas, irmãos mais velhos que nós reconheçamos, devem ser chamados por nós, porque eu hoje tenho pena de eu mesmo nunca ter sequer pensado nisso. Em vários aspectos, no processo da nossa preparação para o casamento, a gente não passava a acabar com ninguém. Nós não pensamos nisto. Isto não é uma coisa que esteja presente e isso é algo que nós devemos mudar. Último princípio. Eu já não sei exatamente, eu sei que peço desculpa pela demora, mas é um esforço hercúleo para mim reduzir. Estaríamos muito mais para falar. O último ponto, então chegamos propriamente, digamos assim, ao namoro na prática. E se tudo que para trás tiver, quanto mais bem encaminhado for desde o início, na escolha da pessoa, na atitude com que se escolhe, como se pensa, como se pede a direção de Deus, como as coisas correm, falar com pais, se tudo vier desta forma, quando se chega, digamos assim, àquilo que nós
temos na nossa mente que é o namoro, ou seja, que é um período preparatório, assim, aquele espaço antes para vermos se é mesmo aquela pessoa que nós queremos casar. Se tudo para trás fosse respeitado, isto já mudaria por completo, ou mudará por completo, aquilo que nós poderemos chamar de namoro em concreto. Aquele período de tempo que vai desde o estabelecer de um compromisso até o dia mesmo do casamento. O que é que nós, mais uma vez, não vou falar sobre muita coisa, nem vou estar a falar em concreto, não é esse o objetivo, nós falarmos o que é que pode, o que é que não pode fazer. Até porque eu creio que será bastante, eu acho que a exigência é alta demais para nós estarmos a perder tempo exatamente depois com estas, o que é que posso fazer, isto ou aquilo. O princípio, eu creio que é suficiente para nós, depois cada um tem que agir em consciência perante Deus. Então, quando a gente já pensou e escolheu a pessoa e falámos e realmente há ali uma perspectiva de casar, ok, já são duas pessoas que com a concordância dos pais e com uma perspectiva de constituir família num futuro próximo, duas pessoas se relacionam para preparar isso, para digamos, ultimar os pormenores até fechar o contrato, até celebrar o casamento, até se tornarem mesmo uma família. Esse período que nós podemos chamar de namoro. Então, como se comportar durante essa altura? Como eu estava a dizer, se desejavelmente, e se tudo para trás for respeitado, não há porquê ser um período longo, logo à primeira. Porque o trabalho de casa já foi feito, já houve pensamento, já houve cuidado. Já só um caso extremo é que se nós tivermos tantos cuidados assim, só em último caso mesmo é que haverá necessidade de voltar atrás e dizer, olha, afinal se calhar não é para casar. E é por isso que eu não vou também estabelecer data, não vou estar a dizer quanto tempo, mas deverá ser um tempo curto. Desejavelmente curto. Porque se nós fizermos as coisas de acordo com os princípios que Deus nos apresenta, isto é proteção. Deus está-nos a encaminhar num caminho mais seguro, mais sustentável e com menos problemas no futuro e com mais bênção no futuro. Não é algo para nosso mal, nem pouco mais ou menos. Nós temos que perceber que são princípios de proteção que Deus nos dá para nós não cometermos erros. E então, o que é que deve ser o namoro? Ou melhor, qual deve ser a atitude no namoro? E claro que neste sentido vamos abordar apenas mais a questão do relacionamento físico. Qual deve ser a atitude do namoro? Se deve ser a perspectiva que nós temos, que a nossa sociedade, que até alguns chamam o namoro recreativo, não é? Que no fundo, no namoro já não há é difícil estabelecer a diferença entre o relacionamento no namoro com o que será o relacionamento depois no casamento, em termos físicos. Qual deve ser a atitude? Então, e o último princípio é que namoro cristão é sinónimo de ser como Eliezer até ao dia do casamento. Então agora imaginem que Eliezer, durante o caminho entre Arã e o sítio onde Isaac estava, se iria comportar como os namorados se comportam hoje em dia. Ele, por caminho, ia com Rebeca, iam afastar-se os dois, sozinhos, iam a ter algumas intimidades físicas. Imagina o que é que seria chegar à beira de Isaac, o que é que Isaac iria achar, não é? Isto pode parecer um bocadinho despropositado, mas se nós formos a Efésios, capítulo 5, e estamos quase a terminar. Efésios, capítulo 5, e versículos 25 e 26. Diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Desculpem, o 27 também. Para apresentar a si mesmo, Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo está aqui a dizer, está a falar para maridos.
E está a falar como é que os maridos se devem comportar com as suas esposas. Mas também nós devemos notar que a Igreja ainda não é a mulher de Cristo, é a noiva. E que Cristo está a trabalhar, o relacionamento de Cristo com a Igreja é de tal maneira que no dia do casamento, quando o casamento realmente se consumar, a noiva seja pura, santa, sem mácula. É esta a preocupação daquele que tem um compromisso estabelecido. Nós, por isso, se calhar devíamos pensar mais em termos de noivado do que em termos de namoro. Isto talvez também nos ajudasse. De pensar no relacionamento entre um homem crente, um homem cristão e uma mulher cristã. Talvez fosse mais útil. Mas há um compromisso de casar e há um período ali que ainda não estão casados, mas já estão comprometidos. E o que Jesus está a fazer em relação à Igreja é fazer todos os esforços para que ela chegue ao dia do casamento, a sua noiva, santa, pura e irrepreensível. Então, qual deve ser a atitude, em primeiro lugar, dos homens no namoro? É ser Eliezer na viagem até encontrar com Isaac. É apresentar a noiva a si mesmo, pura, santa e sem mácula. Agora, o que é que cabe dentro deste princípio? Eu deixo ao critério de cada um. Eu creio que depois cada um faça com isso. Eu não estou a dizer que o que eu quero dizer, eu não vou estar a dizer aqui o que é que se pode e o que é que não se pode fazer. Mas a exigência, o grau de exigência é este. E o primeiro responsável é o homem. No período de compromisso que antecede o casamento, zelar pela santidade, pela santificação da sua noiva, como Cristo cuida da sua noiva. Deve ser esta a atitude. E isto implica não só o cuidado com, obviamente, na questão da intimidade física, mas implica, obviamente, muito mais do que isso. Porque depois do casamento é suposto que o homem cumpra certas funções, de acordo com aquilo que está a dizer. Ele é o primeiro agente da santificação da sua mulher. E isso deve acontecer não só neste cuidado do relacionamento físico, mas é pela palavra que o noivo santifica a noiva e que o marido santifica a mulher. E também, obviamente, que a mulher também deve ser... Isto também é recíproco, mas a primeira responsabilidade é do homem, quer no sentido mais lato, quer no sentido da intimidade física. É a primeira responsabilidade. É contribuir para a santificação. E nós, é tal coisa, eu não gostava de... Nós estamos aqui muitos casados, e se nós fôssemos falar, eu não sei, mas provavelmente eu arriscaria a dizer 100% ou perto disso, dos casados, ou perto dos 100%, iria dizer que à luz do que sabe hoje e à luz da exigência que a palavra de Deus apresenta, têm muito do que se arrepender. Mas isso não significa, porque nós temos errado no passado, que nós não devamos, a partir de agora, procurar ter uma atitude diferente e os mais velhos ajudando os mais novos, aqueles que ainda não cometeram os erros, ou que já cometeram, porque já tiveram relacionamentos, mas que ainda esperam ter relacionamentos, se Deus tiver misericórdia e se for da sua vontade, para não cometerem os mesmos erros no futuro. Então, isto deve ser uma preocupação de nós todos como igreja, nós caminharmos neste sentido. Não de nós sermos condescendentes com aquilo que, os dias, tal, a sociedade. Não, nós somos chamados, e cada vez mais nós somos chamados a sermos contra a cultura, não no sentido de sermos do contra por sermos do contra, mas porque realmente os princípios de Deus são contrários àquilo que hoje em dia são os princípios da nossa sociedade. E nós somos chamados a viver de acordo com os princípios de Deus. Então, esta deve ser a atitude. Eu não sei se defraudei um bocadinho as expectativas em relação ao que estavam à espera que se falasse, porque, no fundo, na perspectiva, na forma que eu creio que a palavra de Deus nos apresenta o relacionamento entre homem e mulher antes do casamento, tudo aquilo que eu falei já é namoro. Namoro é todo o processo de preparação de um homem e de uma mulher com vista ao casamento. Mesmo quando essa preparação ainda é feita cada um sozinho do seu lado. Já devemos considerar namoro. E o namoro, digamos assim, já com um compromisso marcado, com data marcada quase, né? Tendo em vista mesmo o casamento, então, deve-se centrar nestes princípios. Nós zelarmos pela santificação um do outro com uma responsabilidade maior por parte do homem.
concluindo, este é um assunto sério demais para nós acharmos, encolhermos os ombros e até nos rirmos quando há certa... namoro é coisa de criança, são jovens. Isto é sério demais. Nós devemos levar cada vez mais a sério. O casamento é algo que Deus nos chama para a nossa bênção e que nós devemos encarar com seriedade, de tal maneira, compreendendo a importância do casamento e compreendendo a extensão, o alcance do casamento no que diz respeito quer à Igreja, quer até no testemunho em relação ao nosso mundo, e que nós possamos refletir sobre aquilo que estivemos a ver e pensar se nós não temos sido demasiadamente influenciados pela nossa sociedade e que de maneira que nós podemos, mesmo, o sentido não é ele declarar a verdade última, é que agora tem que ser tudo, há questões que nós precisamos, mas não podem não ser exatamente como parece que a Bíblia apresenta, mas nós devemos pensar sobre isto seriamente. Quem está a pensar em casar, quem está já a namorar, os pais, os tios, os primos, nós como parte da Igreja, nós devemos levar isto a sério para que possamos ajudar. Começar quando eles ainda têm 15, 14, 13 anos, quando a nossa sociedade diz que estão com idade de namorar, nós devemos ter muito, até mais cedo, mas começar a prepará-los, a demonstrar-lhes pela palavra de Deus qual é a perspectiva de Deus e quão mais abençoados nós seremos, quanto mais nós obedecermos e seguimos os princípios de Deus, que é isso que Deus deseja, é proteger-nos da nossa própria corrupção e da corrupção da sociedade onde nós estamos inseridos. Que Deus nos abençoe.